Boa tarde. Agora sim já consegui atrair um pouco do público aí. Como o João falou, eu sou o Ricardo Freitas, responsável pela área de educação, usinagem e marketing de uma empresa israelense, fabricante de ferramentas de corte, chamada SCAR. E a ideia nessa breve apresentação é mostrar uma linha de produtos, ou uma linha de tecnologia que a SCAR vem desenvolvendo, acreditando na importância de você aplicar o fluido de corte direcionado, com alta pressão, nos processos de usinagem, principalmente falando em usinagem de materiais diferenciados, como titânio, aço inoxidável, aços de alto grau de complexidade. Eu vou estar dividindo a apresentação em 3 partes. Primeira parte, eu vou rapidamente falar como está a estrutura da SCAR em termos mundiais e nacionais, como a SCAR está estruturada no mundo e no Brasil. Segunda parte, eu vou estar mostrando esse diferencial tecnológico que a SCAR vem desenvolvendo dentro da aplicação de torneamento, que é uma das aplicações mais comuns de usinagem no mercado mundial, e o Brasil é um dos grandes torneadores do mundo, para não se dizer um dos maiores torneadores do mundo, que tem mais aplicação de usinagem em torneamento. E a terceira parte eu vou mostrar, dentro do segmento do torneamento, existem aplicações de canais, operações de corte de peças de canais com ferramentas à base de bedame, e a SCAR também vem aplicando essa tecnologia ou esse recurso de refrigeração com alta pressão nessas aplicações, em função da complexidade das peças, que vem aumentando cada vez mais, né, devido aos projetos, às inovações dos produtos em geral, no segmento automotivo, aeroespacial, petrolífero, seja qual for o segmento. As peças não param de ser modificadas em termos de design, de aplicação mecânica, de construção, e aí a necessidade de ferramenta para produzi-la. Então a SCAR é uma empresa que está acompanhando toda essa tecnologia. Essa empresa nasceu em 1952, 4 anos após a formação do Estado de Israel. O fundador é chamado Stef Wertheimer. Ele é vivo até hoje e ainda faz suas visitas lá no complexo industrial, na cidade de Tefen. Na década de 70, a SCAR já possuía 100 funcionários e iniciou as exportações para o mercado europeu, principalmente. Na década de 80, ficou pequena as instalações da SCAR, havendo necessidade de expansão, e juntamente com o governo israelense, ele conseguiu um espaço maior nas colinas da Galileia Ocidental, montando um parque industrial. Atualmente, a nossa matriz Israel possui 30 galpões, 30 fábricas produzindo ferramentas de corte, pastilhas de metal duro intercambiáveis para atender o mercado mundial. Nós atendemos 60 países. A estrutura da SCAR é formada por 6.500 funcionários, sendo que 50% trabalhando na matriz, desenvolvendo os produtos, as ferramentas, a tecnologia de usinagem, e o restante ao redor do mundo, nesses 60 países mencionados, onde a gente está levando essa tecnologia. E praticamente tudo que a SCAR fabrica, ela exporta, em função do mercado israelense, né, do país ser um país muito pequeno, proporções geográficas extremamente pequenas. Então, para a SCAR poder crescer, ela foi buscar o mundo, né, se globalizar, e hoje praticamente tudo que ela fabrica, ela exporta. Falando um pouco da estrutura Brasil, nós começamos a atuar no Brasil em 1995, em São Bernardo do Campo. Crescemos bastante no mercado nacional. Em 2004, montamos uma estrutura na cidade de Vinhedo, onde tem uma fábrica de ferramentas sob encomenda, ferramentas especiais e pastilhas. Essa é uma foto mostrando a nossa estrutura aqui na cidade de Vinhedo, próximo a Campinas. Esse ano nós estamos completando 20 anos de atuação no mercado brasileiro, fornecendo tecnologia e soluções de usinagem. Nossa estrutura brasileira atualmente é formada por 160 funcionários, mais 40 colaboradores trabalhando com gerenciamento de ferramenta em 18 empresas de médio e grande porte. É como se tivesse uma filial da SCAR dentro do cliente, não só fornecendo ferramenta, mas prestando assistência técnica. E temos 22 distribuidores exclusivos da marca, espalhados pelo mercado brasileiro, no intuito de fazer com que a ferramenta chegue mais próximo na máquina, né, para não deixar para a máquina, inclusive manter a assistência técnica. Temos também alguns departamentos que estão diretamente ligados aos nossos clientes, que é a engenharia de
processos, engenharia de produtos, logística, estoque estratégico e assistência técnica. E aqui são algumas imagens que mostram, sendo mostradas na nossa estrutura brasileira. Para finalizar essa primeira parte, gostaria de convidá-la a dar um breve passeio em Israel, algumas imagens do país, finalizando com a nossa estrutura. Muito bem. Gostaram do passeio? Então, vamos voltar para a realidade, né? Vamos voltar para São Paulo, dar continuidade à apresentação. Então, dando sequência à segunda parte, vou falar um pouquinho sobre torneamento e esse desenvolvimento que a SCAR vem trazendo. Uma das aplicações mais comuns na fabricação de peças é o torneamento, e a SCAR ela tem uma linha muito ampla de ferramentas de corte para atender esse segmento. Nós temos uma linha de mais de 10 mil itens de ferramentas só para atender a aplicação de torneamento, vários tipos de geometrias, classes, etc., por ser justamente ter conhecimento da importância do torneamento para a fabricação de peças usinadas. Então, dentro do segmento de torneamento, a gente entende que é uma usinagem contínua. O que é uma usinagem contínua? A ferramenta, para poder remover, ela continuamente ela toca no material e corta até o final do passe. Depois ela sai e entra novamente. Seja ela um desbaste, um acabamento, uma operação de sangramento, toda usinagem de torneamento é considerada como usinagem contínua. E na usinagem nós sabemos que quando que existe atrito e tem aquecimento. E é fundamental que a gente remova rapidamente esse calor. E um dos fatores que possibilita a remoção é justamente o fluido de corte, que ele vai estar trocando calor com a usinagem e removendo esse calor, além de propriedade lubrificante da aresta cortante. E consciente disso, da importância do fluido de corte na usinagem, a SCAR possui um laboratório de pesquisa bastante amplo, e juntamente com as universidades lá da região de Israel, ela começou a investir na alta pressão, na refrigeração, que é a água, né, com emulsão, com óleo
misturado, seja ele sintético, semissintético ou natural, de acordo com cada tipo de fabricante, não vamos entrar no mérito. Enfim, começou a investir justamente para melhorar a produtividade, fazer peças mais rápidas, fazer com que a ferramenta suporte mais tempo dentro da máquina, diminuindo o tempo de parado, o tempo de setup. E aí nós podemos classificar o fluido de corte ou a usinagem com refrigeração em 3 categorias. Baixa pressão ou low pressure, até 30 bar de pressão. A usinagem de alta pressão, que vai de 30 bar a 120 bar de pressão, que é muito menos utilizada hoje em dia, né, em função de limitações de fabricantes de máquinas e tudo mais. E ainda é possível você trabalhar com a ultra high pressure, altíssima pressão. Nós estamos falando de 120 a 400 bar. Então, é possível você usinar uma peça, tornear ela com uma altíssima pressão, como a gente vai mostrar na sequência. E nós desenvolvemos toda uma tecnologia de ferramental que possibilita trabalhar com esses 3 tipos de segmentos. Ou em baixa pressão, até 30 bar, em alta pressão de 30 a 120 bar e acima de 120 bar, que a gente chama de solução Jet HP, né, alta pressão, através de jato direcionado na região de corte. Então, se a gente observar um pouco na usinagem, se a gente utilizar uma ferramenta de corte sem refrigeração ou com uma refrigeração muito limitada, a gente tem uma dificuldade da troca do calor. Se nós conseguimos refrigerar todo o sistema usinagem, que é peça, ferramenta e cavaco, né, inclusive a própria máquina, a gente acaba tendo uma troca de calor muito grande. E essa animação aqui mostra muito bem isso. Então, se eu tenho uma ferramenta, o sistema resfriado, eu consigo ter uma grande aderência do fluido de corte na ferramenta, havendo uma grande troca. Se tem uma limitação na refrigeração e trabalho com uma ferramenta aquecida ou com parâmetros de corte, onde eu tenho um aquecimento muito elevado da ferramenta, o fluido de corte praticamente não tem aderência na usinagem, não tem aderência na aresta de corte, porque já está tão quente, quando ele se aproxima, ele evapora e vai embora. Só que a gente não consegue enxergar nada disso a olho nu. Aparentemente está refrigerando tudo, mas lá, na essência, não acontece isso, porque tem um aquecimento muito grande, temperaturas muitas vezes acima de 100 graus, e o refrigerante não atua como deveria. Então, nós estamos aqui mostrando um exemplo no lado esquerdo, aqui, a refrigeração externa, simplesmente atuando de uma forma convencional, e o sistema de alta pressão direcionado. Então, na refrigeração convencional, quando você começa a usinar e inicia a formação do cavaco, ele aquece e ele tem a sua movimentação, e muitas vezes você não consegue nem quebrar ele na operação de torneamento, dependendo do tipo de material. Se você aplica alta pressão na região que necessita, né, que é bem direcionada na região da aresta cortante, além de você trocar calor muito mais rápido, você interfere no calor gerado pelo cavaco, né, encruando ele de uma forma mais dinâmica, permitindo que ele até consiga se quebrar e se formar de uma forma... Por isso que nós desenvolvemos toda uma linha de suportes e ferramentas para trabalhar com refrigeração direcionada na região da superfície de saída da ferramenta e também, em alguns casos, na região de folga da ferramenta. Então, são 2 jatos de refrigeração trabalhando exatamente na região de corte. E aqui vocês podem observar a diferença da formação do cavaco utilizando alta pressão com a formação do cavaco utilizando uma pressão convencional em torno de 8, 10, 15 bar aí de pressão. Então, a diferença é bastante grande. Então, esse tipo de ferramental nós desenvolvemos justamente, fornecemos o suporte, os acessórios, para conseguir atingir essa eficiência, né, da refrigeração, trabalhar onde deve, né, que é justamente onde tem a interface ferramenta, peça e cavaco. Tanto na parte superior, como na parte da folga
da pastilha. Com esse tipo de recurso, nós conseguimos bastantes benefícios para a usinagem. Aqui nós temos as duas condições, né? Baixa pressão, de 5 a 30 bar, utilizando um fluido de corte normal, e a alta pressão, podendo chegar a 300 ou mais. Qual que é o grande benefício que a gente pode obter, principalmente onde eu preciso de produtividade, preciso de usinar peças nobres, preciso de ganhar tempo? É justamente você, primeiro, aumentar a vida útil considerável da ferramenta e permitir que você possa aumentar os parâmetros de corte de uma forma também bastante elevada. Então, esses aqui são exemplos desenvolvidos lá no nosso laboratório, né, testes realizados. O primeiro deles é a usinagem de titânio, TI6AL4V, usinagem na indústria aeroespacial, utilizado na indústria aeroespacial, onde eu tenho, em azul, a usinagem convencional de 6 a 8 bar, as colunas, né, um gráfico de tempo, de vida da ferramenta e velocidade de corte, e em vermelho, a mesma aplicação, mudando simplesmente a pressão da refrigeração, trabalhando com 70 bar. Então, no primeiro caso, com 60 metros, 50% a mais de vida útil, né, a ferramenta durando 50% a mais, no segundo caso, 25% a mais, e no terceiro caso, trabalhando com 75 metros, aí 40% a mais de vida útil. Mostrando que, dependendo da aplicação, vale a pena investir na alta pressão mesmo. Já na usinagem do aço inoxidável 316L, não é muito diferente, né? Nesse caso, nós estamos trabalhando com profundidade de corte de 2,5 mm, avanço de 3 décimos. Trabalhando com 175 metros, tivemos um ganho de 37%, saindo da pressão convencional para alta pressão. Com 200 metros, 33%, 225 metros, 85%, e 250 metros, 140%. Então, tem uma variação grande utilizando a alta pressão, mas todas elas de uma forma muito positiva. Terceiro caso, Inconel, uma aplicação de Inconel, também em torneamento. Nesse caso, com 50 metros, tivemos 58% acima de vida útil da ferramenta, e com 60 metros foi mais expressivo ainda, 150% a mais de vida útil. E aqui mostra justamente a formação do cavaco, em alta pressão e pressão normal, mostrando o comportamento, a diferença dele. Então, esse aqui é o cavaco todo quebrado, né, bem triturado, aí, o cavaco ideal, e aqui um cavaco com uma formação um pouco limitada. Aqui mais uma tabela de cavacos apresentada, resumindo um pouco essas três demonstrações, onde eu tenho usinagem com pressão normal, formações de cavaco muitas vezes embolada, e usinagem com alta pressão de 80 bar, eu tenho aqui uma formação de cavaco bem mais afinada, bem mais aprimorada, bem mais salutar para a usinagem. Também nós desenvolvemos essa tecnologia para os bedames, são as ferramentas para corte e canal, onde ao invés de a gente ter uma refrigeração atuando, né, de uma forma externa, ou mesmo usinando, muitas vezes sem refrigeração, muitas empresas adotam de tirar a refrigeração, achando que vai ter uma melhoria de economizar no refrigerante, efeitos ambientais, mas na prática, se fizer as contas, às vezes acaba tendo realmente percas, né, econômicas. E nós desenvolvemos toda uma linha de ferramentas, né, fazendo com que o fluido de corte atinja também a região aresta cortante. Então, nós temos a lâmina, o suporte e todo o sistema permitindo que a refrigeração atinja a região crítica da usinagem, que são as arestas que atuam na peça. Então, aqui nós temos uma filmagem bastante interessante mostrando a aplicação de fluido de corte de alta pressão, né, fazendo corte de um tarugo, né, de aço inoxidável com diâmetro de 100 milímetros. Com isso, você consegue baixar para apenas alguns segundos o corte de uma peça dessa, sendo que com uma refrigeração convencional ou ferramentas convencionais
demora aí 2, 3, até mais vezes para fazer o mesmo corte. Então, aqui mostra a refrigeração convencional, né, onde que aparentemente, né, a usinagem está normal, mas se você for observar e fizer um levantamento detalhado, se você aplicar a refrigeração de alta pressão no lugar certo, você consegue resultados bem positivos, como nós vamos mostrar aqui. Esse é o desgaste da ferramenta de corte, né, da vidia, da pastilha, né, trabalhando com 10 bar de pressão e conseguindo fazer 10 cortes. E esse aqui é o desgaste gerado pela mesma ferramenta, porém com uma alta pressão, obtendo 30 cortes, né? Então, 200% a mais de vida útil e o desgaste bem inferior em relação à ferramenta, a mesma ferramenta aplicando-se o fluido de corte de uma forma convencional, né? Com baixa pressão. Esta aplicação aconteceu com 220 metros de velocidade de corte, avanço de 12 centésimos por volta e a profundidade da operação de 22 milímetros, num aço inox 316L. São exemplos de ferramentas que nós aplicamos a alta pressão, né, como mostrando só exemplos de como a gente faz chegar a alta pressão na região mais crítica. E, novamente, aí, mais uma filmagem apresentando esse recurso, né, que é possível você instalar de uma forma extremamente simples no seu equipamento, no seu maquinário. E aqui mostrando a eficiência do ferramental da SCAR, incluindo a classe, a geometria, com auxílio da alta pressão, de possibilitar o corte de uma marreta, né? Um corte extremamente severo, né? Fazendo um canal no meio da marreta, com uma ferramenta intercambiável e o auxílio da alta pressão, propiciando melhor desempenho ainda da ferramenta. Outra linha, para encerrar, com bastante diferencial que a SCAR desenvolveu, é uma refrigeração interna por dentro do metal duro. Isso é mais aplicado para pressões até 30 bar e tem um resultado bastante positivo também. Então, nós conseguimos desenvolver não só a lâmina, mas o inserto de metal duro, possibilitando ter furos internos que consigam fazer com que a refrigeração chegue bem próximo da região crítica de usinagem. Nesse caso, a nossa linha de ferramentas são pastilhas de 2 lados, com espessuras de 3 e 4 milímetros, e fazendo com que a refrigeração atinja a região principal de corte. Então, quais são as vantagens da refrigeração interna apresentada? Reduz a temperatura na área de corte, elimina a aresta postiça, que é uma limitação da ferramenta em materiais pastosos, principalmente. Aço inoxidável e ligas de alta temperatura gera muita aresta postiça, limitando muito a vida da ferramenta e muitas vezes até quebrando ela. Aumenta o controle de cavaco consideravelmente, como vocês viram nas filmagens e na apresentação. Melhora o acabamento superficial da peça, né, que é o produto principal do cliente. O que ele tem que fazer bem é a peça dele. Né, todos os outros insumos, recursos, etc., quem tem que se preocupar são os fornecedores, os parceiros dele. Aumento da vida útil da pastilha. E aqui, novamente, mostrando a diferença da ferramenta sem a refrigeração, passando por dentro da ferramenta, só com a refrigeração externa, a limitação da troca de calor, né? Aquecendo a região crítica, precipitando o desgaste. Já com o sistema diferenciado que a SCAR desenvolveu, com um furo passando pela pastilha, nós conseguimos aí uma eficiência bem elevada na aresta de corte, fazendo com que o cavaco tenha uma troca de calor muito rápida com o fluido, aumentando consideravelmente a vida e mantendo o calor afastado da aresta de corte.
Então, gostaria de agradecer minha breve apresentação, deixar aqui meu contato celular, para quem tiver mais dúvidas e quiser entrar em contato para obter informações mais detalhadas. Também vou estar disponibilizando a apresentação para o site. Estamos à disposição. Muito agradecido.